Bom, boa tarde, pessoal que está chegando aí. A gente vai começar agora a nossa terceira edição do Conversas de Direito Administrativo. E o tema de hoje é: princípio é realmente preguiça? Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente está seguindo mais ou menos o programa de Direito Administrativo 1. A gente falou de regime jurídico público na semana passada e hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre o papel dos princípios no direito administrativo e a gente pegou esse mote porque, para os nossos alunos, a maioria conhece, a gente gosta muito de um texto do professor Carlos Ari Sunfeld, que faz parte, é um capítulo que faz parte do livro Direito Administrativo para Céticos, em que ele chama princípio é preguiça, né? O princípio não é preguiça. E ele discute, então, o papel que os princípios têm no direito administrativo e o papel que eles acabaram tendo no direito administrativo contemporâneo. Então, a gente escolheu esse tema para poder discutir um pouquinho de princípios, o papel dos princípios no direito administrativo, o que eles são e o que eles não devem ser e o que eles não são. Eu vou então chamar o Zé, que eu já vi que o Zé está aí. Zé, pede para entrar, né? E, enfim, para a gente poder discutir. Tá aqui, enviar, vamos ver se eu consigo, para ver se o Zé entra para falar um pouquinho, para tratar desse assunto da nossa live de hoje. Eu não sei, eu tô me vendo muito embaçada aqui, né? Essa imagem embaçada minha também, porque eu não sei por que tá assim, né? Vamos lá ver se o Zé entra, se está mesmo embaçado desse jeito. Vamos lá, vamos ver se o Zé está entrando para a gente discutir um pouquinho o papel dos princípios historicamente no direito administrativo. Vocês têm que imaginar. Oi, Zé, tudo bem? O Zé não está embaçado, sou eu que estou embaçado. Você está me vendo embaçado? Um pouco, professora. Por que eu estou embaçado? Oi? Deixa Dá uma limpada na frente da frente. Não sei nem onde é a câmera aqui, na verdade. Onde é a câmera nesse negócio na frente aqui, né? Meu celular, tadinho, tá muito... Deixa eu virar ele aqui. Do outro lado não tá. É na coisa aqui na frente. Meu celular tá sofrendo nesse período em que a gente tá... não sei. Eu depois vou descobrir até onde é a câmera, porque a câmera é aqui. Mas ele já costuma ser em cima. Que assim. Não. Ele já caiu tanto esses dias que deve estar sofrendo. Mas enfim, Zé, e aí os princípios no direito administrativo, o que eles são para você, né? Que papel que eles têm que exercer, que papel que eles não têm que exercer? Na verdade, a gente tem que considerar, e essa é o que eu estava falando antes de entrar, historicamente o direito administrativo não tem código, não tem, os princípios servem para dar unidade sistemática, né? Dar uma certa unidade sistemática, conferir um norte interpretativo. Eles são muito úteis, né? Não dá para maldizer os princípios no direito administrativo, ao contrário, a utilidade é gigante, né? Agora, o problema é o que eles não podem virar e o que eles acabaram virando, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal sobre isso. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Olha, vamos começar do básico. Os princípios são normas, né? Enfim, que têm uma fato-espécie relativamente indeterminada e que produzem consequências relativamente indeterminadas. Os princípios têm papéis muitíssimo importantes no ordenamento jurídico, em qualquer microsistema. Então, o papel deontológico são que eles expressam de forma muito mais próxima que as regras valores, enfim, declarações sobre o apreço ou desapreço de algo. Os princípios também têm um papel normogenético, ou seja, eles ajudam na criação de outras normas, sejam princípios, sejam regras, e um papel interpretativo também, um papel de azeitar o sistema. Não existe um sistema ou um microsistema sem princípios. Então, os princípios são uma espécie de norma extremamente importante. No entanto, houve um excesso de uma certa má utilização dos princípios,
que levou o professor Carlos Aria a escrever esse artigo incluso nessa coletânea Direito Administrativo para Sete, chamado Princípio é Preguiça, no sentido de que princípio não deveria ser preguiça, né? Um uso um pouco frouxo, um pouco trivial, um pouco assim, uma cachanga, né? Você joga o princípio, sorteia um princípio e a partir daí você justifica ou pretenderia justificar uma conclusão. Só que eu acho, professor, que princípio não é preguiça, princípio é trabalho, princípio, na verdade, é esforço, né? Se você for ver nos últimos 30 anos a quantidade de obras, de textos, de artigos científicos que foram elaborados tratando da incidência dos princípios, do uso correto de princípios, você vai ver que princípio, embora muitas vezes exista um uso frouxo na jurisprudência de princípio, você tem debates sobre incidência regiforme de princípio, você tem, por exemplo, debates sobre peso geral, peso específico de princípio, confiabilidade das premissas empíricas com base nas quais você vai justificar a incidência de um princípio, a compressão de outro princípio. A própria fórmula do peso do Alex, de 2012, que é uma tentativa metodológica de você fazer com que criar uma regra procedimental para a ponderação, tudo isso é esforço, tudo isso é um trabalho extremamente sofisticado, o que mostra que o princípio, o uso de um princípio pode não ser um uso preguiçoso. Agora, os princípios, eles, talvez em função do seu sucesso, é um sucesso enorme do debate sobre princípios, as pessoas descobriram a força normativa dos princípios, isso é uma coisa de 30 anos para cá, de 20 anos para cá, e houve um certo abuso desse argumento ou desse instrumento, dessa espécie normativa. Agora, princípio é muito mais do que uma norma que as pessoas vandalizam, que as pessoas usam para sortear uma conclusão. É uma norma extremamente importante, né? Aliás, sem dúvida, o professor Humberto Ávila, né? E mais, professora, eu acho que se não, antes dos princípios, antes das pessoas encontrarem força normativa nos princípios e depois começarem a abusar dos princípios, já outros argumentos se prestaram a um certo uso frouxo, a um certo uso que justifica um certo ativismo, uma certa insegurança jurídica, etc. e tal. Por exemplo, o argumento sistemático, está lá, do Canários, o argumento teleológico. As pessoas falavam, não, isso aqui você extrai não da regra, mas do sentido do sistema. Isso aqui você não extrai não do sentido do comando imediato da norma, mas da finalidade da norma. Vamos fazer aqui uma interpretação sistemática. Se você fizer uma pesquisa nos pareceres antigos da PGE, dos anos 50, 60, você vai ver que as pessoas, embora eles estivessem usando argumentos cuja gramática seja um pouco diferente, eles não estão falando de ponderação, de superação de regra por princípio, você tem ativismo e argumentos contranormativos, justificados por argumentos como sistema e teleologia. Então, meu argumento aqui princípios são importantes, princípios não são preguiça, ou podem não ser preguiça, e se não fossem os princípios, seria outro argumento que daria vazão a esse ativismo, né? Enfim. Queria ouvir a palavra para a senhora. Isso. Não, Zé, eu também acho que você tem toda a razão, quer dizer, o direito ele precisa de cânones interpretativos, ele precisa de vetores interpretativos que permitam a gente construir o sistema, né? A teleologia, você não pode abandonar, quer dizer, as coisas não são estanques, né? É isso que faz com que, eu me lembro sempre o seu tio engenheiro, ele leu uma norma no Código Civil, ele leu o Código Civil e diz assim, mas isso está escrito no Código. E aí você vai dizer para o seu tio engenheiro, não, mas não é exatamente assim, porque isso você tem que entender junto com o contexto. Isso que faz a gente ficar 5 anos na faculdade, mais 3 no mestrado, mais 4 no doutorado, né, para entender esse sistema. E os princípios ajudam a gente eles são como você disse, poderia ser outras coisas, no passado talvez fossem, né? Mas eles ajudam a gente a construir, a dar um norte interpretativo a isso tudo. Quer dizer, em tempos de crise, como a gente está vivendo, são os princípios que socorrem a gente para dizer, olha, mas isso não pode, porque não
importa que fulano A, B ou C possa ter competência para isso, mas em função de A, D ou C, ele não pode, né? Então, acho que são os princípios que saem no socorro, né? Nessas horas mais difíceis, assim, porque eles servem... Olha, a gente tem um conjunto de coisas aqui, especialmente no direito administrativo, moralidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, transparência, que são o que vai reger esse contexto todo. Eu vou ver se a gente escuta um pouquinho o André. André, tá aí? Pede para entrar, André, para a gente poder te ouvir um pouquinho também sobre esse papel dos princípios no direito administrativo. Vamos lá ver se a gente acha o André aqui agora. André Cirino, vamos lá. Vamos lá. É que... Ah, sim, pronto. A gente vai melhorando, gente. A gente talvez consiga migrar para um live de YouTube. A gente avisa, tá? A gente está se ambientando com outras plataformas ainda, né? Mas vamos ver, aguardando o professor André Cirino. Mas, por enquanto, o Instagram, ainda com esse jeito meio mambembe, tá funcionando, né? Tá vindo o André aí. Vamos ver por que a minha câmera... Eu não sei porque que a minha câmera está embaçada assim, mas insisto que o meu celular levou de tombo. A gente tem feito tudo, mandou pedido. Vamos ver. A gente tem feito tudo. Já te autorizei, André. A gente tem feito tudo com o celular. Então, o celular está sendo... Meu celular está muito... Mandou pedido. Aguardando o professor André Cirino. Será que você tem que fazer alguma coisa, André? Vamos lá de novo. A gente sabe que tem o Zoom, gente. O problema é que o Zoom, no grátis, só tem 100 pessoas de vez. E agora, por exemplo, a gente já está com 98. Seria limitar. E tem que mandar link. Enfim, o Zoom não é tão simples para uma coisa assim que a gente quer que as pessoas entrem quando quer, saem quando quer, né? Vamos lá. Transmitir ao vivo. Agora vai de novo. Vamos ver. E uma coisa peculiar, assim, como o direito administrativo nasceu naquela história... Entrei. Pronto, Tudo bem? André. Vamos lá, tudo bem? Tudo bom. E aí? Boa tarde, gente. E aí, André? Princípio é preguiça? Não, acho que o Zé Vicente falou super bem. Princípio é trabalho, né? Pra gente, se a gente quiser levar princípios a sério, né, Zé Vicente? Que até colocou isso na lista dele, na lista de leitura do jurista publicista. Aliás, vem bem a calhar nesse momento, né? De sugestões de leitura para quem não tem filho. Para quem tem filho, sinto muito, mas para quem não tem, pode ler bastante, estudar. E se a gente quiser levar princípios a sério, a gente precisa trabalhar bastante para fazer com que eles signifiquem algo, né? Eu acho que os princípios têm um papel fundamental no direito administrativo, né? Eles dão... o Zé lembrou do aspecto sistemático, né, do Canaris, que coloca os princípios gerais do direito como instrumento de atribuição de sistematicidade ao direito, né, com o pensamento sistemático como uma missão do intérprete, e os princípios são um instrumento dessa missão. Vocês estão ouvindo um ruído de criança, não? Antônio e Isabel. E Maria Cecília. Gente, eu vou precisar que vocês saiam, tá bom? Esperam lá fora um pouquinho. Maria Cecília, filha, eu preciso que vocês saiam, tá bom? Então fica quietinho, tá bom? Desculpa. Não, eles conferem a vida como ela é. Eu ainda estou com a gravata que eles fizeram para mim, a camisa do Dia dos Pais. Que legal. O problema, assim, é o excesso de peso que pode ser dado, né, para isso, né, o excesso, né? E por isso a crítica do Carlos Ari é pertinente, porque muita gente usa o princípio como uma válvula de escape para preguiça, mesmo assim. Quero tirar, já virou até figurinha aí do WhatsApp, né? Espera aí que eu vou tirar um princípio, né, do envelope, para a gente tentar resolver alguma coisa. E nós, da UERJ, somos criticados, somos rotulados como os juristas dos princípios, né, por conta do papel que teve o direito público da UERJ no desenvolvimento do
neoconstitucionalismo e dessa transformação que sofreu o direito brasileiro após a Constituição de 88, né, que implicou na valorização dos princípios. Mas, de forma alguma, essa acusação ela tem um lado de verdade, assim, porque, enfim, o excesso de propaganda do discurso dos princípios, mas jamais foi essa a pretensão, né, desse excesso que houve. Né? Eu até fiquei pensando aqui, o problema são dois pecados, dois problemas, né, dos princípios. Existe um problema qualitativo, que é o problema do excesso de peso que se atribui ao princípio, assim, olha, saquei um princípio, vou resolver todos os problemas. Né? Esse é o problema qualitativo. Então, eu vejo raiz desse problema na afirmação, por exemplo, no curso de Direito Administrativo do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que coloca os princípios como sendo sempre, no conflito entre o princípio e uma norma, né? Ele usa a expressão norma, o princípio sempre prevalece. Né? Então, isso talvez um pouco da semente desse problema, por conta dessa visão de que, como os princípios são axiologicamente superiores, então eles deveriam sempre prevalecer. Isso leva ao pecado da soberba, né, do princípio, o pecado da soberba, o princípio que acha que vai resolver todos os problemas. E o outro excesso é o excesso quantitativo, não qualitativo. Né? O primeiro é o excesso qualitativo, o segundo excesso é quantitativo, que eu acho que é o excesso de princípios. A gente inventa princípio para tudo. Né? Os manuais de direito administrativo, alguns manuais possuem uma quantidade de princípios, vão se inventando novos princípios. Né? Eu gosto de falar com meus alunos, assim, vão estudar de princípio de direito administrativo, vão estudar artigo caput do artigo 37. Né? Vamos ficar aqui, e aí a gente vai puxando pontualmente outros, ao invés de fazer um catálogo exaustivo, né? Enfim, como, por exemplo, sem demérito, porque se acreditava nesse caminho, por exemplo, o curso de Direito Administrativo do saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que tem, eu nunca contei, mas deve ter uns 30 ou 40 princípios ali. Então, esse é o segundo pecado, quantitativo, né? E que eu acho que está errado também, a gente ficar querendo criar outros princípios para tentar explicar outros problemas, quando talvez esses problemas não precisem ser resolvidos por princípios. A gente pode tentar resolver com o que a gente tem em regras, né, em lei, em regulamentos, e não em princípios abstratos. Né, porque essa característica normogenética que o Zé Vicente mencionou dos princípios, né, normogenética, que pode criar outras normas, talvez um dos problemas, né, a raiz desse problema quantitativo, né, que leva ao pecado, talvez, da luxúria, né, da promiscuidade dos princípios, que vão se reproduzindo aí de forma enlouquecida, né, quase, não ia falar viral, porque pega mal nesse momento, mas é um pouco disso. Mas, na verdade, assim, eu até acho que o problema não é a quantidade dos princípios. Até porque, se você pegar, assim, a maioria a gente não criou. Se você... A Corte Constitucional Alemã, o Superior Tribunal Administrativo da Alemanha são muito pródigos na principiologia. Eles extraem muitos princípios. Eu me lembro que isso sempre me marcou muito. Eles chamam o Estado de Direito de supercláusula constitucional. E da supercláusula constitucional do Estado de Direito, eles extraem uma quantidade enorme de valores que vão orientar o ordenamento. O que eu acho que é o problema? A sem cerimônia, e aí eu acho que a culpa é nossa, em grande parte, o sem cerimônia com que o direito brasileiro com que os operadores do direito, para a gente usar, eu sei que tem gente que não gosta dessa expressão, mas que os operadores do direito no Brasil passaram a tratar nos princípios. Assim, tipo assim, o princípio está ali, é como uma prateleira de supermercado. Eu colho da prateleira o princípio que eu acho que vale para cada caso. Não interessa se tem uma norma, não interessa se tem... A minha tese de doutorado, e que eu escrevi, já tem lá
15 anos, 2005, né? A minha tese de doutorado foi sobre o princípio da proteção da confiança legítima, o princípio da segurança jurídica e a aplicação deles para o direito administrativo. Foi, digamos assim, o meu canto dos cisnes, né? O meu, com essa temática de princípio. Depois eu nunca mais quis saber desse assunto, cansei, mudei de rumo. Mas naquela época me chamou muita atenção, e eu fiz questão de deixar isso muito claro no trabalho, de que segurança jurídica é uma super cláusula, um meta-valor. Eu não posso sair aplicando segurança jurídica porque no ordenamento jurídico já tem um monte de coisa que concretiza a segurança jurídica. Os princípios, superprincípios, cláusulas têm níveis diferentes de abstração, e a gente tem que entender que quanto mais abstrato o valor, menor a aptidão dele para ser aplicado diretamente. Essa sem cerimônia dos operadores do direito de pegar um princípio, uma supercláusula dessa, e usar como critério de decisão, isoladamente, que espanta, né? E aí eu acho que a gente tem a culpa no cartório, porque a gente é que tornou esses princípios íntimos. Aí a pessoa achou que está tudo bem, que era isso mesmo, vamos pegar essas supercláusulas e vamos aplicá-las como critério de decisão do caso concreto, né? O que não é para ser assim. Quer dizer, segurança jurídica é um valor que se destina primariamente ao legislador, né? Que se destina, que é concretizado já no ordenamento jurídico brasileiro por um sem número de comandos. Decadência, prescrição, ato jurídico perfeito, coisa julgada, tudo isso é concretização da segurança jurídica. Então, não tenho que pegar a segurança jurídica e aplicar diretamente como critério de solução do caso. Assim como eu não tenho que fazer isso com a grande maioria dos princípios, porque eles são densificados e concretizados no ordenamento por vários comandos que são que a gente tem que aplicar em primeiro lugar. Então, o excesso de intimidade com os princípios, o excesso de sem cerimônia com os princípios que os operadores... Porque, na verdade, o princípio ele é fácil. E aí, a linha do que o Carlos Ari fala, as pessoas usam o princípio como um desonerador argumentativo. Como se o princípio desonerasse ou tirasse de quem o aplica o ônus de argumentar. Na verdade, existe uma enorme preguiça, e aí é nisso que o princípio é preguiça, porque as pessoas se apropriam do princípio com intimidade, sem cerimônia, para se desonerar de argumentar, de justificar a decisão, né? Então, realmente, isso é o problema. E é um problema que a gente está longe de ter solução, né? Na verdade, assim, isso hoje muito claro para mim. 30 anos de vigência da Constituição, toda essa argumentação em valores, ela tinha um papel a cumprir logo imediato, pós-88, que era instaurar um Estado de Direito de fato no Brasil, que a gente não tinha, e que continua não tendo em alguma medida, mas, enfim, a gente avançou, houve avanços importantes. Então, a gente tinha essa carga valorativa, esse reforço valorativo, ele teve um papel político a cumprir no pós-88. Né? Havia uma demanda, como se fosse uma demanda reprimida axiológica, né? Sim, não tenha dúvida, eu acho que é isso. A gente tinha uma demanda de construir um Estado de Direito axiológico, valores que a maioria nem era novo, né? Eu costumo chamar a atenção, o princípio da moralidade administrativa, ele foi enunciado, pelo menos no Brasil pela primeira vez, numa monografia do professor Manuel Franco de Oliveira Sobrinho, dos anos 80 e 70, pré-Constituição. A gente já reconhecia a ideia de moralidade administrativa como um valor a inspirar a administração pública pré-88. Quer dizer, a maioria não nasceu ali. A Constituição de 88 não nasceu, não fez nascer princípio nenhum. Eles já estavam lá. O que a gente, a partir dali, teve foi um marco de reforço, né? E de construção desses valores para inspirar a atuação da administração pública. Porque a gente tinha uma administração ainda muito autoritária, muito unilateral, muito imperativa. E, assim, 30 anos, tá? De muito trabalho para mudar essa gramática. E que não mudamos tanto assim. Eu vou ouvir um pouquinho o Zé, que eu vi que ele comentou aí agora, mas não consegui ler direito. Vamos lá, vamos ver se a gente põe o Zé um pouquinho aqui. Vamos, Zé. Vai lá, André saiu.
Vamos lá. Espera aí. Zé Vicente. Enviar. Vamos ver. Ô, João, eu acho que existe uma inafastabilidade do Poder Judiciário. Eu acho que existe, claro, uma exacerbação disso, como para tudo que é princípio, tá? Mas eu acho que o valor de inafastabilidade foi o que o legislador constituinte originário quis. Se a gente vai continuar... há uma briga de poder aí que a gente não pode ignorar, tá? Existe uma briga aí de... entra aqui, olha lá. Existe uma briga de espaço. Você, como interpreta a norma constitucional, também serve a um espaço de conformação de poder, tá? Não tem muita dúvida disso, não. O judiciário, eu não tenho dúvida de que o Poder Judiciário foi o poder que, no pós-88, mais ganhou espaço e espaço de poder, e eles foram muito eficientes nisso, tanto que eles saíram de uma relativa irrelevância no jogo de poder pré-88 para um enorme poder. Então, assim, eles foram muito hábeis. O Poder Judiciário brasileiro foi muito hábil em se apropriar do discurso constitucional e de verbalizar a interpretação de normas que serviram à expansão desse poder, com pontos positivos, tá? Nada disso é ruim o tempo inteiro. A gente tem virtudes nisso, mas também há vícios, como em tudo, tá? Como em tudo. Mas Fazendo um comentário a respeito disso que você acabou de falar, de que o judiciário foi muito eficiente. Voltou. Ele fala que o Supremo de 88 era tipo o TCU, assim, era uma corte técnica lá que tinha alguma importância, mas não era o Supremo. Embora o TCU de hoje queira ser o Supremo, o atual Supremo, então todo mundo quer poder, né? Enfim. Eu, voltando um pouco eu vou fazer alguns comentários em cima dos comentários que vocês dois fizeram. O tom é mais um tom crítico ao excesso sistêmico nessa crítica de um excesso de princípios em relação ao mundo idealizado, em que não haveria esse excesso de princípio, porque nós conhecemos profundamente esse mundo no qual a gente abusa dos princípios, esse é o mundo no qual a gente vive, mas não um mundo no qual só existissem regras ou no qual existissem preponderantemente regras. De modo que você tem uma realidade de um lado e de outro você tem uma idealização, uma fantasia. E naturalmente que a fantasia ou uma idealização sempre ganha em relação ao mundo que a gente tem, que é o mundo em que existem muitos princípios. Também acho que nessa discussão sobre princípio e regra, um sistema jurídico administrativo em que você tivesse só regra ou em que você tivesse uma preponderância maciça de regras, seria talvez um mundo que se autoanularia, porque você tem uma ideia de segurança jurídica trazida pela regra, ao passo que o princípio está mais próximo ao valor justiça. Mas se você não gera uma válvula de escape para decisões que não sejam exatamente ajustadas ao que está na regra, você acaba gerando um sistema que é em si muito injusto. E um sistema muito injusto gera problemas de legitimidade, e um problema de legitimidade faz com que aquele sistema acabe ruindo. Então você tem um ambiente na qual um sistema só de regras, ele é um sistema muito injusto, e mercê de buscar a segurança jurídica, ele acaba sendo seguro, porque ele acaba sendo um sistema frágil, um sistema débil. Então, assim, repito, os princípios são importantes, eles são válvulas de oxigenação, eles são válvulas de escape, eles são elementos na qual a vinculação com a ideia de justiça se coloca mais saliente. Agora, sim, existe um excesso, como outros instrumentos já se prestaram ao excesso. E eu acho que o papel da doutrina, enfim, da literatura, melhor do que a palavra doutrina, né,
é esse tipo de crítica, eu acho que é criar um certo caldo cultural, criar um certo constrangimento, um certo nível de constrangimento para que justamente a incidência dos princípios se faça, primeiro, de forma excepcional, e depois você não vai passar uma regra aí direto para um princípio, e depois de forma metodologicamente mais sofisticada, e não um oba-oba, uma cachanga, tirar um princípio, sortear um princípio. Agora, princípio é importante, não tem jeito, princípios são inevitáveis, houve um excesso de princípios, e agora há um excesso da crítica ao princípio, daqui a pouco, daqui a 10, 15 anos, os princípios vão voltar, porque a academia ela é uma onda, então tem a crítica, tem a contracrítica e depois volta. Acho que existe um prêmio de prestígio para quem inventa, entre aspas, um princípio, especialmente se esse princípio inventado for adotado pelo Supremo, por exemplo, porque não existem critérios muito firmes de cientificidade no direito, então acaba que a doutrina tem incentivos para jogar para a galera, para usar um novo nome, inventar um novo princípio que não tem base normativa nenhuma. Então, naturalmente, que existem incentivos para você ter muitas dissertações com princípios, com nomes novos, enfim. Esse problema também quantitativo que o Cirino falou, muitas vezes as pessoas estão chamando de princípio que não é princípio, que não, pelo menos nessa concepção alexiana do Orquiniana que a gente sedimentou hoje em dia, em 2020. Então, por exemplo, você vai lá no manual mais antigo, tem o princípio da licitação. O que é um princípio da licitação? Nessa concepção de Alex e do Dworkin, seguramente não é princípio. É uma regra constitucional da licitação, que tem exceções que estão previstas em regra, né? É uma regra constitucional da licitação. Então, na verdade, as pessoas estão chamando regras muito importantes de princípios. Então, o problema aí é terminológico. As pessoas estão também... Primeiro, tem muitos princípios que as pessoas inventam mesmo, sem base normativa segura, mas tem coisas que não são princípios, nessa acepção estabilizada, que seria a de Dworkin e Alex, que mais ou menos a gente tem hoje, que as pessoas chamam de princípio. Então, concordando com a crítica do Cirino, eu só faço um ajuste de que existem muitas coisas que as pessoas chamam de princípio, mas que de fato não é princípio. E a outra coisa é que existem incentivos para os autores, as dissertações, as teses inventarem princípios, porque simplesmente quem consegue inventar um princípio e fazer com que esse princípio seja adotado no Supremo tem um prêmio de prestígio, tem um prêmio de inovação. Já que o direito é um jogo de poder em muitos casos, né? Enfim, de prestígio também. Agora, os princípios com sede normativa são importantes, são inevitáveis, são inescapáveis. Existe uma teoria padrão do uso adequado dos princípios, mas sempre vai existir incentivo para abuso no princípio, porque o princípio é a exceção, é o excepcional, é o saliente, e o saliente é o que se destaca, né? Então, por exemplo, o acórdão que vai para a revista da Emerge não é aquele acórdão que faz uma subsunção simples. É o acórdão que desaplica a regra considerando um princípio. É isso que chama a atenção, é isso que chama a saliência. Ninguém construiu sua carreira como jurista sendo um positivista normativista tradicional. As pessoas têm incentivos para serem mirabolantes, enfim. E as coisas são assim, né, professor? Agora eu vou fazer uma pergunta para você e para o André. Será que a gente pode dizer que esse direito dos princípios, esse modo de raciocinar e aplicar direito baseado em princípios, ou pelo menos no que diz respeito ao direito público, eu nem vou tratar de direito privado, porque não é a nossa praia, a gente não está lidando com isso no cotidiano. Mas será que isso ele não briga um pouco com essa ótica que a gente, pelo menos nós, né, temos advogado mais de um direito administrativo mais pragmático, com necessidade de incorporação de um raciocínio econômico, de um direito administrativo muito menos de retórica jurídica e mais de raciocínios consequencialistas? Será que a gente não há como é que eu vou te dizer, não há uma certa briga entre as duas coisas? Quer dizer, ou há um jeito da gente compatibilizar um direito retórico, normativo, principiológico, com um direito administrativo pragmático, orientado para a realidade, para raciocínio econômico? Você acha que a gente consegue compatibilizar as duas coisas ou há uma briga entre elas? Vou ouvir você e depois vou ouvir o André. Tá, eu acho que dá para compatibilizar. Eu acho que um direito a gente sabe os instrumentos.
Eu acho que o princípio é um instrumento extremamente versátil dentro da caixa de ferramentas do direito administrativo pragmático. Um exemplo, o princípio de eficiência. O princípio de eficiência é um princípio extremamente operacional para essas tentativas em sentido fraco de você fazer com que certas intuições de análise econômica penetrem no direito positivo. Eu escrevi isso num artigo que está publicado numa revista da PGE junto com um colega nosso de procuradoria, o Celso. Eu e ele, nesse artigo, a gente falou que o princípio de eficiência é um cavalo de Troia da análise econômica do direito. Assim, antes de você positivar, você pode operar com argumentos como o princípio de eficiência. Mas outros princípios também permitem esse uso. É um instrumento na caixa de ferramentas. Agora, é claro que se a gente tira por hoje, você vê mais o uso retórico do que o uso, digamos assim, de análise econômica dos princípios. Embora também, veja, não excluo um uso retórico de análise econômica do direito também. A retórica ela permeia o fazer do advogado, né? Então, eu acho que não existe, de forma alguma, uma tensão entre princípio e análise econômica e consequencialismo. Pode parecer que há, mas não. Primeiro, porque você é mais um instrumento. Segundo, porque dentro desses instrumentos, alguns são especialmente adaptativos para você fazer um uso via análise econômica. E terceiro, porque a retórica é do fazer advocatício. Então, existe uma retórica do consequencialismo, existe uma retórica da análise econômica do direito. E aí, então, também esse sabor retórico dos princípios podem ser apropriados por juristas de inclinações mais pragmáticas, como diz o professor Fernando. Eu vou agora sair para deixar o André falar. Tá. Daniel, não sei se eu entendi muito bem. Um argumento pragmático. Vamos ver se o André aqui. Vamos lá. Eu não sei se eu entendi muito bem. Um argumento pragmático possível é que o direito de regras tenha efeitos sistêmicos economicamente desejáveis. Mas, na verdade, isso é interpretativo. Você tem que interpretar. O direito de regras tem que ter, mas nem sempre ele tem. E muitas vezes você pode interpretar de dois jeitos. Talvez o que a gente está dizendo é que, nesse contexto, havendo duas ou mais interpretações possíveis, a gente teria que privilegiar um raciocínio que produza o efeito econômico desejável. Claro que a gente aí vai ter que avaliar quais essas interpretações para onde elas levam, né? Consegui já apertar aqui para o André, né? Para onde elas levam, mas eu acho que entre interpretações de regras possíveis, a gente vai acabar dentro da ideia do raciocínio econômico, privilegiando aquela que vai produzir o resultado economicamente desejável. Enfim, André, está no ar aí. Oi. Eu acho que o problema, eu acho que não há incompatibilidade não entre as duas coisas. Eu concordo com o que o Zé Vicente falou. O problema é a preguiça, né? Pode haver preguiça na aplicação de princípio, pode haver preguiça na aplicação de consequencialismo, que o Zé Vicente chamou muito bem de consequencialismo, né? Por isso que ele defende o consequencialismo consequente, né? Que é o consequencialismo que estaria o consequencialismo consequente teria do lado dos princípios a ideia do principialismo cuidadoso, sei lá, vou dizer isso. Então, o problema é a preguiça. A regra pode ser preguiça também. O Daniel Capek escreveu isso aí em algum momento. A regra não pode ser preguiça? Pode. Pode ser, muitas vezes, nós, gestores, principalmente quem está usando o chapéu de gestor público, né? Ele às vezes, vou fazer a subsunção na regra aqui, embora isso possa ter implicações que sejam realmente irresponsáveis, né? Então, isso pode, no fundo, também revelar uma preguiça, ou um medo, né? Também, o gestor, às vezes, ele está com medo, então ele aplica uma regra de forma fria, por preguiça ou também por medo, né? Mas o pior dos mundos é se você juntar os consequencialistas com os principialistas, né? Virou um fetiche duplo, né? O sujeito que vai tirar o princípio, mas ainda avalia as consequências, tirando da cartola tudo aquilo que ele acha que pode acontecer, fazendo enviesado com um viés exatamente para aquilo que ele quer, né? Então, assim, não sei se
responde a sua pergunta. Não tenha dúvida, é só porque a retórica, assim, para pegar até um gancho do André Tosta, né, que direito é retórica, né, Sim. e a gente vai escolhendo, a gente escolhe os argumentos, a gente escolhe naturalmente, isso é inevitável, a gente vai escolhendo os valores, os argumentos que se prestam a cada situação, e é um cardápio. O Zé usou a expressão a caixa de ferramentas, embora até a gente já use a expressão a caixa de ferramentas, até num cardápio de coisas maiores para resolver problemas, né? Orientado a resolver problemas, um cardápio de instrumentos que a gente tem à disposição, e a gente desenvolve a retórica para aplicar eles a cada caso ou em cada situação, e não tenha dúvida de que isso implica um enorme subjetivismo, e é inevitável, do intérprete, do aplicador, de quem faz esse argumento retórico, e que tem que ser controlado aí pelos padrões que o direito fixa para balizas que a gente tem no ordenamento para isso. Mas você não controla tudo, você não evita todos os subjetivismos, não evita todas os consequencialismos, os principialismos, enfim. E a gente vai se equilibrando aí para tentar encontrar um caminho específico. Uma coisa para a gente aí, caminhando num outro sentido, para o direito administrativo especialmente, e aí uma coisa que o Zé falou, que eu acho que eu falo para os meus alunos em sala, que é o princípio da eficiência. E aí mostra bem, acho que a história do princípio da eficiência mostra bem como os princípios eles são plásticos e a gente vai evoluindo com eles. Quando o princípio da eficiência entrou pela emenda constitucional número 19 de 98, ele entrou num contexto de uma reforma administrativa conduzida pelo Bresser Pereira, na época do governo Fernando Henrique, em que a ideia era introduzir padrões de administração pública gerenciais na administração pública brasileira. Quer dizer, a gente tem uma estrutura, e aí para os nossos alunos da graduação, o direito administrativo clássico, ele incorpora uma estrutura organizacional weberiana, baseada quer dizer, incorpora em tese, em hierarquia e verticalização, né? Há uma verticalização hierarquizada, essa é a estrutura, etc. E a administração, a ciência da administração, há muito tempo desenvolve uma horizontalidade maior, uma ideia de gerencial, de polos gerenciais, muito menos baseada em conceitos hierarquizados. Então, a ideia do Bresser era introduzir padrões gerenciais de administração moderna na estrutura administrativa brasileira. O princípio da eficiência entrou assim. Com foco em servidor público, né? Sim. E quando ele entrou, o que se percebeu? A doutrina não sabia o que fazer com ele, a literatura em direito administrativo, os autores de direito administrativo. Eu vou falar para vocês uma coisa. Desconfiem de todos os livros, todos os textos escritos na primeira hora de uma norma nova. Você não teve tempo ainda de amadurecer as coisas, então os novos livros fazem o esforço que eles fazem, mas em geral eles vão fazer um esforço ruim, né? Então tem que ter um tempo, né? E aí o que aconteceu logo nos primeiros momentos? O que é eficiência? Melhor relação custo-benefício. Você encontrava isso em 10 livros. O princípio da eficiência é aquele que manda que a administração tome a decisão que representa o melhor custo-benefício. E ficamos sem saber o que fazer com a eficiência por um bom tempo, né? A eficiência foi uma coisa que o direito administrativo não sabia muito bem o que fazer com ela por um bom tempo. A gente encontra o primeiro esforço sobre o ponto de vista da teoria normativa para entender eficiência do Fernando Leal, sei lá, 8 anos depois, 7 anos depois, eu não me lembro, Fernando, quanto tempo foi que ele levou, escreveu, e que é um texto que pega um enfoque, que é um texto muito bom, mas que pega um enfoque teoria normativa, que é a praia de Fernando, né? Mas o que a gente fez depois disso, né? É um outro enfoque, esse que o Zé falou, da gente enxergar na eficiência, que é a maneira que a gente enxerga hoje, uma porta para a introdução da análise econômica no direito administrativo,
né? Uma porta para a introdução. Por quê? Porque eficiência é, antes de tudo, um conceito econômico, né? Então, assim, vejam como princípio, e isso é bem legal de ver, e porque eu vivi, acompanhei isso desde sempre, como o princípio ele vai sofrendo transformações. Ele vai, o princípio não é incorporado e mantido no ordenamento com o mesmo conteúdo o tempo inteiro. Ele vai sendo ajornado, atualizado, ele vai se adaptando aos tempos. Os princípios têm essa plasticidade e isso é legal, né? Essa plasticidade é uma coisa muito interessante, né? De como os princípios vivem, né? No ordenamento. Eles nascem, talvez eles morram, eu nem sei, né? Mas eles têm, ao longo da vida deles, uma mudança de conteúdo. A eficiência, ela teve já várias vertentes, ele ficou ali meio sem a gente saber o que fazer durante muito tempo. Hoje tem uma utilidade, mas que ainda é difícil de aplicar diretamente. Né? Não sei o que você acha disso, para a gente ouvir o Zé também um pouquinho sobre essa plasticidade, essa atualização, essa necessidade de você rever e revisionar os princípios o tempo inteiro. Eu acho super, super pertinente. Assim, eu até estava abrindo aqui, houve essa reação da literatura, né, quando da promulgação da emenda 19, e o foco, né, eu fiz essa pesquisa, o foco era servidor público. A ideia de eficiência era para legitimar a possibilidade de avaliações periódicas, enfim, e a ideia era essa, não tinha outra preocupação, né? Não se discutia nada. Eu fiz pesquisa nos debates no Congresso sobre a emenda, ninguém falou em análise econômica, consequência, nada disso. Uma discussão total sobre servidor público, como serviço público ser mais eficiente. Não era nenhuma preocupação de custo-benefício, Patrícia, era antes disso. Era uma preocupação assim, olha, como é que a gente vai ter servidores públicos eficientes, né? E aí, no primeiro momento, assim, o Celso Antônio Bandeira de Melo disse, olha, quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. O capítulo dele dizia isso. Ele escrevia um parágrafo. Não há nada a dizer. Né? E depois ele mudou. Depois ele mudou. E, veja, Egon Bockmann Moreira disse o princípio da eficiência na emenda 19 é impertinente, supérfluo e irrelevante. E a última edição do livro dele, em 2017, ele reviu. Tá? Então, assim, exatamente. A edição do livro do processo administrativo dele, em 2017, ele reviu. Ele falou, realmente tinha um significado simbólico e eu acho que hoje é importante. Então, assim, perfeito. O exemplo do professor Egon é perfeito para mostrar como que existe essa plasticidade, né? Eu acho que o princípio da moralidade é um desses outros princípios plásticos do direito administrativo, né? Assim como o princípio da segurança também, o valor segurança, o princípio da segurança, que eu acho que assim, o outro ponto que eu falar antes de passar a palavra para o Zé Vicente, mas a capacidade normogenética do princípio da segurança jurídica foi consagrada com a edição dos novos artigos da LINDB, né? Enfim, que realmente incorporaram uma série de dimensões da segurança jurídica que vinham sendo amadurecidos ao longo de 30 anos, né? E que agora tem que ser aplicados, né? E aí agora a gente temos lei, né? Habemos regra, né? Então vamos lá, vamos aplicá-la, né? Enfim. Outro que eu acho que a gente está precisando botar no holofote é a publicidade. A gente também encarava a publicidade como uma coisa mais formal. Eu acho que a gente está arrumando a publicidade para transparência. Sim. E há uma demanda cada vez mais de transparência, que é um valor da publicidade mais densa, uma publicidade mais densa, mas uma necessidade de uma administração um pouco mais às claras. Acho que a gente comentou isso aqui outro dia. Enfim, eu vou passar a palavra para o Zé, então, para ver o que ele comenta disso. Tchau, lá. Gente. Tchau, Patrícia. Tudo de bom. Tá. Vamos lá. Zé. Vamos lá, Zé. Gente, e é isso, assim, os princípios, eles dão uma quantidade de... Opa, Zé, acho que você precisa de novo. Eles dão uma quantidade de debate, assim, é um pouco mais profundo e um pouco mais, assim, a gente tem que parar e pensar, olhar para os princípios com uma certa cautela, não com a ligeireza que a gente vê
A literatura essa literatura de concurso, por exemplo, não, assim, o ordenamento para funcionar direito, ele tem engrenagens e você tem que raciocinar os princípios, olhar para eles, o que eles foram, o que eles são, o que eles querem ser. A gente não pode ser raso nisso, tá? Ao Zé aí, vamos lá. Professora, eu concordo com o que o André falou. Quer dizer, existe um elemento, existe um nascimento, uma evolução, uma transformação e até talvez uma morte dos princípios. Alguns princípios se tornam desnecessários ou vão se tornando progressivamente relevantes, até porque, de repente, eles vão se cumprindo cada vez mais, eles se entranham de tal forma nas práticas que talvez eles deixem de ter aquele sentido mais imediato, aquele sentido mais aqueles dentes, né, para usar a expressão do Sunstein. Eu acho que um grande exemplo, o melhor exemplo disso, você já trouxe, que é a ideia de publicidade. Publicidade era publicar no DO, né? Uma forma de você esconder a informação num monte de informações chatas e irrelevantes num papel. Hoje em dia, a publicidade é transparência. Você faz requerimento via lei de acesso, você é direito à informação, adaptação de informação à linguagem de máquina. Quer dizer, hoje em dia a publicidade não é publicar no DO, é a transparência, a ideia de transparência. E isso é uma característica dos princípios, isso é uma força dos princípios. Isso as regras não têm de forma tão saliente. É mais difícil você fazer uma regra com aquele comando mais unívoco, mais fechado, mais firme, do que com um princípio, ainda que as regras possam ter conceitos indeterminados nelas e ainda assim não se tornam princípios. Elas podem ser uma regra na estrutura preceito, sanção, em que tem um elemento indeterminado, e aí existe um espaço para essa atualização. Os princípios, de forma muito mais imediata, você consegue atualizar, quer dizer, a eficiência que antes era servidor, hoje é um veículo para análise econômica, para muitas outras coisas. É um exemplo muito cabal disso, tanto a transparência quanto a eficiência. Agora, acho que também os juristas, a gente está falando aqui da linguagem do direito, que também passa pela linguagem dos juristas, né? Especialmente os juristas trabalhando conceitos, normas muito fluidas como os princípios, né? Quer dizer, o Egon dizia que a eficiência era irrelevante antigamente, hoje acho que é extremamente importante ter uma função simbólica. Os juristas mudam, né? Os juristas também mudam, né? Diria Nelson Rodrigues que a coerência é a virtude dos idiotas, né? O cara ali é absolutamente igual e coerente com todos os seus erros ao longo da vida, né? Enfim, eu acho que as pessoas mudam, os juristas mudam, e como você vê os princípios, como esse caderno, que não é um caderno em branco, mas é um espaço para o jurista mostrar sua personalidade para o mundo impregnar aquela norma, você vê aquilo de forma muito mais imediata com as regras. Agora, existe abuso? Existe abuso, existe excesso. Agora, os princípios são... assim, nós chegamos num momento em que a gente tem que fazer um esforço para operar de forma mais eficiente, de forma mais inteligente, de forma mais metodologicamente consistente com os princípios. Mas, assim, eu acho ingênua a ideia de você abandonar princípios. Não existe, não existe isso. Assim, a gente não vai voltar para um positivismo normativo dos anos 60, assim, na qual as pessoas só operem com regras. Você pode fazer uma guerra cultural para evitar abusos principiológicos. Você pode, por exemplo, reclamar com razão da lei de improbidade administrativa, que tem tipos absolutamente abertos, violar princípios. E aí você tem condenações muito mais por princípios do que por enriquecimento ilícito, em que efetivamente alguém botou dinheiro no bolso. E aí você tem lá as violações a princípios, às vezes tem disputas entre o promotor local e a autoridade administrativa. Isso é tudo absolutamente correto, está ajustado, é isso mesmo. Você precisa, ainda mais numa norma meio sancionadora, né, que tem um elemento punitivo, você precisa de mais segurança jurídica em relação a uma flexibilidade. Por outro lado, assim, a gente não vai voltar para um mundo em que só existam regras ou que existam preponderantemente regras. Por mais que esse mundo nunca tenha existido também, né? Mas você pode fazer um esforço para que as pessoas operem de forma mais consistente. Por exemplo, o Carlos Ari, a gente citou o Carlos Ari, né? Começou essa conversa citando o Carlos Ari. O Carlos Ari, quando elabora suas normas, seus projetos de lei, suas propostas de projetos de lei, ele não coloca
no início dos seus projetos princípios. Os princípios são os princípios desse setor, tal, tal, tal. Não coloca isso. Justamente para evitar. Hoje princípio é quase que um gatilho irresistível para um certo ativismo descontrolado. Então você não usa a palavra princípio, mas não dá, assim, mesmo que você não use a palavra princípio, os princípios estão aí, são diretrizes mais fluidas, eles são necessários, assim. O nosso esforço digamos assim, atualizar, ajustar o uso, criticar os excessos, mas eu não acho que seja que os princípios sequer tenham cumprido o seu papel. Eu acho que a gente ainda pode explorar. Tudo tem uma fase de afirmação, uma fase de excesso, e depois uma fase em que as pessoas retrocedem e veem o que dá para aproveitar dali, daquela euforia, né? Eu acho que a gente vive um pouco isso, quer dizer, sem negar os princípios, mas sem entendê-los de forma eufórica, mas aproveitando o que eles têm de bom e o que eles podem ter de perigoso, de arriscado, né? Enfim, a gente está trabalhando aqui com a ideia de risco, né? O que é... Esse é o debate do Schauer, debate americano, tem muito isso, né? Standards versus regras específicas, né? Qual é os trade-offs de cada um? A regra é muito mais segura, mas pode ser muito mais injusta. O standard é muito mais flexível, fluido, ele se atualiza, mas ele pode ser muito mais indeterminado, inseguro. Esse debate está na jurisprudência na Corte Americana. Ninguém vai dizer que os Estados Unidos não sejam amigos da análise econômica do direito. E esse debate continua lá, continua aqui, e vai continuar para os próximos anos. Então, assim, os princípios não esgotaram seu papel. A gente está vivendo um retrocesso, um refluxo, mas um refluxo necessário. Depois da orgia vem a culpa. Então, eu acho que... Mas você aprende algo com isso, né? Depois da euforia, você pensa, retrocede, mas eu não acho que a gente deva jogar fora o balde com o bebê dentro, não, sabe? Enfim, a gente está acabando, o tempo está terminando. Só responder a 2 comentários aqui. Impessoalidade, não, a impessoalidade está longe de morrer. Na verdade, a impessoalidade no Brasil mal saiu dos coeiros ainda, né? Porque ela tem que brigar. A impessoalidade talvez seja um dos princípios do caput do 37, o que mais intensamente brigue com a cultura nacional, né? Então, a impessoalidade não morreu, não, ao contrário, ela não consegue viver muito bem. A dimensão interna da publicidade, no âmbito da administração pública, tem alguma dimensão interna, mas o problema maior da publicidade é da relação da administração com a sociedade. Internamente, esse não é um valor do Estado, ou um valor menor, eu acho, do Estado para dentro dele. Não que não deva existir, mas realmente eu acho que a publicidade no Brasil é um problema da relação do Estado brasileiro, que é opaco, até não poder mais, com a própria sociedade que ele rege. Enfim, gente, a gente está chegando no final. Muito obrigada de novo pela audiência aí de vocês. Enfim, a gente teve esse papo aí sobre princípios. Eu espero que não tenha ficado um papo cabeça demais em alguns momentos, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem até de conversar com nós 3, né? E trocar essas ideias gerais. A gente deve voltar quinta-feira. A ideia nossa, já falei, é fazer terças e quintas sempre às 5 da tarde. Eu não sei ainda se a gente vai continuar no Instagram ou migrar para o YouTube, mas eu aviso. E provavelmente na quinta a gente volta com poder de polícia. Então, assim, a gente vai discutir, porque é um tema da atualidade, e a gente deve discutir poder de polícia, provavelmente na quinta-feira. Mas muito obrigada aí. Eu vou tentar salvar, tá? Mas eu sou ruim com o Instagram, eu estou penando com o Instagram, eu nunca usei o Instagram, eu tinha uma conta que eu não usava. E se eu não conseguir salvar, por favor, né, Márcio que me mandou, me mande de novo, pelo amor de Deus, né? Eu recebi já, a Viva Alma que gravou, eu vou tentar compartilhar as aulas passadas, porque me mandaram uns vídeos, então assim, tá tudo, eu estou tentando, tá? Obrigada por vocês, obrigada aí pela audiência, até quinta, tchau.